Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos do curso presencial. Quero dizer que estou iniciando essa aula um pouco empolgado, já que inicio uma nova fase dos nossos estudos. Ministro as aulas presenciais desde janeiro de 2014 e a partir de agora entro numa nova fase, trazendo as aulas de uma forma mais organizada, semanalmente, no meu blog e aqui no canal do YouTube. Como será feito? Todas as quartas-feiras disponibilizarei as aulas que no curso presencial é realizado no domingo à noite, após as 19 horas. Então, se você reside na mesma cidade que eu, entre lá no blog, na página de contato, veja as informações, você pode participar da aula presencial e depois ver a aula novamente aqui, se aprofundar um pouco mais. Estará disponível então a partir desta semana. E, coincidentemente, há 2 meses eu venho trabalhando aqui no YouTube e agora, no dia 8/8/2018, né, iniciamos aqui uma nova fase com o capítulo 8 de Daniel, tá bom? Então, a partir do capítulo 8 de Daniel é que iniciaremos essa fase. E, de agora para frente, então, continuaremos com o curso Profecias de Daniel, na sequência correta semanalmente. Você pode participar então no blog profeciasbiblicas.net ou acompanhar aqui no YouTube semanalmente as aulas. Daniel 7:28. Acompanhe comigo aqui o último verso do capítulo 7 que vimos há um tempo atrás. Aqui termina a explicação. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu. Mas guardei estas coisas em meu coração. Observe agora o último verso do capítulo 8. Eu, Daniel, enfraqueci e fiquei doente durante vários dias. Depois me levantei e tratei dos negócios do rei. Fiquei espantado com a visão e não havia quem a entendesse. Nesta parte do livro, agora no capítulo 8, iniciaremos os estudos relacionados com um ataque que é realizado no santuário. Este é o assunto principal do capítulo 8. E veremos então nesta primeira aula do capítulo 8 a introdução a esse assunto. Eu quis passar primeiro aqui o último verso para que você de imediato tenha uma ideia de como Daniel estava neste momento. Ele terminou o capítulo 7, que foi a segunda visão. Você observou com muitas preocupações, né? A sua mente estava perturbada, o seu rosto se empalideceu e ele guardava tudo o que ele estava vendo em seu coração. Temos que notar também que quando Daniel tinha visão, é importante observar que ele não tinha a compreensão total. Aquilo que ele via, né? Os símbolos que ele via, ele procurava compreender. O anjo Gabriel, seu assistente, às vezes lhe dava uma explicação, mas nem tudo ele compreendia. E no último verso do capítulo 8, que eu quis adiantar para que você observasse de que cada visão ele ficava numa situação cada vez mais difícil, no capítulo 8 aqui ele já diz, quando termina essa visão, que chega a ficar doente. Olha só, fiquei doente durante vários dias. Depois se levantou, ficou ainda espantado com a visão. Com a informação que ele dá, observe que ele tentou passar essa visão para algumas pessoas, mas não havia quem entendesse a visão do capítulo 8. Vamos então a ela, no verso 1 e o 2. No 3º ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. Isso aconteceu depois daquela visão que eu tive anteriormente. Quando tive a visão, parecia que eu estava na cidade de Suzã, que fica na província de Elão. Nesta visão, eu estava junto ao rio Ulai. Os destaques que eu coloquei aqui. Primeiro, o momento da visão. Ele teve essa visão do capítulo 8 no 3º ano do rei Belsazar. Quem era o rei Belsazar mesmo? Este rei foi o último rei a reinar durante o período de Babilônia, do reinado de Babilônia. Depois ele diz que essa visão do capítulo 8 ele teve depois daquela qual? A anterior, né, que foi a segunda visão do livro, do capítulo 7. Então, um pouco depois ele teve a visão do capítulo 8.
No verso 2 aqui, ele mesmo menciona que parecia que estava na cidade de Suzã. Há algumas interpretações. Uma é de que ele poderia estar em visão e outra que ele estava realmente na cidade de Suzã. Mas não é um ponto tão importante para ficarmos aqui nessa questão. Vamos à frente então. Observamos no capítulo 2, quando vimos de que Nabucodonosor é quem teve aquela visão daquela estátua e ocorreu no ano 603 a.C. Essas datas aqui não são tão importantes, já que alguns colocam um ano à frente, outro atrás, mas por volta do ano 603, então, ocorreu a primeira visão do capítulo 2. Depois, no capítulo 7, veio Daniel no primeiro ano de Belsazar, que foi no ano 553. E agora, no capítulo 8, a visão ocorreu no terceiro ano de Belsazar. Vamos observar então aqui o detalhe. Entre a primeira visão e a segunda, tivemos mais ou menos 50 anos. A primeira não foi Daniel que teve, né? Foi Nabucodonosor que teve a visão. Daniel interpretou a visão. Depois, o capítulo 7, esta sim é a primeira visão de Daniel. Mas olha que interessante, né? 50 anos após a primeira é que ele teve a segunda visão do livro, sendo a sua primeira visão. E no capítulo 8, que agora iniciamos, ele tem a visão no terceiro ano, 2 anos apenas após a segunda. Então foi bem próximo à visão do capítulo 7, do capítulo 8. O verso 3 informa: levantei os olhos e eis que, diante do rio, estava um carneiro. Depois, no início do verso 5, continua: enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode. Só coloquei o início dos versos para você observar que temos aqui 2 animais entrando na simbologia do capítulo 8. O carneiro e, no verso 5, o bode. O que será que tem a ver o santuário nesse momento? Observe que o título do nosso capítulo faz referência ao santuário, e eu disse que esse era o assunto principal do capítulo 8. Lembrando que no capítulo 7 o tema principal foi o julgamento, né? Aqueles animais que representavam os reinos, né? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Depois o chifre pequeno sendo julgado e por fim ele apresenta a visão do trono de Deus. Então o tema central foi o julgamento. Aqui no capítulo 8 o tema central é o santuário. Então você já percebeu que os símbolos usados no capítulo 8 têm tudo a ver com o santuário. Ele já dá a dica aqui. Onde apareciam esses animais na simbologia do santuário? Aqui desse lado, o povo de Israel entrava diariamente trazendo o cordeiro para o sacrifício. Aqui está o altar do sacrifício, onde era imolado e oferecido ao Senhor. Depois, próximo à entrada da tenda, existia a pia com água. Tudo isso tinha símbolos envolvidos, não vamos entrar em detalhes. Depois, dentro do lugar santo, aqui nesse recorte, vemos o primeiro compartimento, lugar santo, e o segundo compartimento, lugar santíssimo. No primeiro compartimento, essas peças, né, a mesa com os pães da preposição, o altar de incenso, o candelabro com 7 lâmpadas, o sacerdote que aqui ministrava diariamente, aqui também do lado de fora. E, passado essa cortina, do lado de dentro, no lugar santíssimo, havia a arca do concerto, onde anualmente apenas o sumo sacerdote entrava para fazer a chamada purificação do santuário. O que você precisa saber nesse momento é que toda esta simbologia não era nada mais, nada menos do que uma forma didática de Deus para explicar para o povo de Israel o plano da salvação. O plano da salvação que tinha em Cristo, o seu personagem central, principal, era nele que se mirava, né, todas as simbologias ali representadas, para que, vindo Jesus, se cumprisse então todas essas simbologias. Vindo Cristo, a Bíblia então deixa claro que ao rasgar o véu de alto a baixo, quando Cristo morreu, toda aquela simbologia deixou de existir, então não fazia-se mais sentido. Repetindo então, o santuário terrestre
Era uma forma didática de Deus passar para a humanidade o plano da salvação. E onde apareciam então os animais aqui? O cordeiro, como já disse, aqui no início, no altar do sacrifício, onde se oferecia um sacrifício diário, e o bode apenas uma vez por ano, no dia da purificação do santuário, quando trazia-se 2 bodes para que o sacerdote, o sumo sacerdote, pusesse a mão e escolhesse um para uma função e o outro para outra. Não vamos entrar aqui em detalhes. Carneiro diariamente e o bode uma vez por ano. Então, temos aqui no capítulo 8 os animais que são simbólicos no santuário sendo usados para trazer a mensagem principal do capítulo 8 que tem a ver com o santuário. O carneiro, como disse, era oferecido diariamente, era chamado o sacrifício contínuo, porque era um sacrifício de manhã e à tarde. Diariamente, então, o carneiro entrava em cena. O bode entra em cena no dia da purificação anual do santuário, que é conhecido como Yom Kippur, e ocorria então no dia 10 do 7º mês judaico. Uma revisãozinha rápida para ajudar você a ter uma visão completa do que está acontecendo no livro de Daniel. No capítulo 2, temos Babilônia, que representa a cabeça, o Medo-Pérsia, os peitos de prata, a Grécia, o quadril, Roma, as pernas de ferro, e a divisão do reino lá com a mistura de barro com ferro nos pés e depois os 10 dedos da estátua. A segunda visão, como mencionamos no capítulo 7, já amplia um pouco o conhecimento, mas dentro da mesma perspectiva, né? O leão com 2 asas representa a Babilônia. Lá, a cabeça de ouro. Aqui, o rei dos animais com 2 asas, mostrando que o reinado de Nabucodonosor começou rápido. Depois, o urso, que levantou com um dos lados sobressalentes e tinha algumas costelas na boca. Esse urso representando então a Medo-Pérsia, trazendo uma ampliação das informações, né, do capítulo 2, já que o lado que ele levantou mais alto era representado pelo Império Persa, que era mais forte. A Grécia, representada pelo quadril da estátua, agora representada pelo leopardo, com 4 cabeças e 4 asas, representando a velocidade de Alexandre o Grande para constituir ali um novo reinado universal. E as 4 cabeças representando depois a divisão do reino. Depois, o animal terrível e espantoso, ou indescritível, que representa também o reinado férreo, as pernas de ferro, e como Daniel disse lá no capítulo 7, um reinado férreo, com os dentes de ferro, com 10 chifres e com um chifre pequeno aqui na cabeça. Observando que o capítulo 7 traz mais informações, mas começa a sintetizar aqui no capítulo 7, porque num animal só ele já trouxe a representação dos 10 reinos, dos 10 dedos aqui, e também do chifre pequeno, da ponta pequena, que é o chifre que é acrescentado. Então acrescenta mais informações ao reinado de Roma. Isso vimos no capítulo 7. Agora o capítulo 8, que é a terceira visão, como já iniciamos, vimos a figura do carneiro, com 2 chifres, e o bode com um chifre entre os olhos. Você já deve ter notado que nós colocamos aqui o carneiro na linha da Medo-Pérsia e o bode na linha da Grécia. Vamos continuar então para ver se o texto confirma isso. Lá no versos 3 e 4, continuando. Levantei os olhos e eis que, diante do rio, estava um carneiro que tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram compridos, mas um era mais comprido do que o outro, e o mais comprido apareceu por último. Vi que o carneiro dava chifradas para o oeste, para o norte e para o sul, e nenhum animal podia resistir a ele, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria e assim se engrandeceu cada vez mais. Você vai notar como que a simbologia é clara e fácil de compreender. Um carneiro que tinha 2 chifres,
Lá, no capítulo 7, vemos o urso, que se levantou sobre um lado, representando que o reino persa era mais forte. E agora o carneiro com 2 chifres. Fica claro aqui entender que cada chifre aqui é um reino. Um a Média e outro a Pérsia. E ele continua dizendo que um chifre era mais comprido. Note então que as informações estão sendo acrescentadas. Lá ele se levantou sobre um dos lados, no capítulo 7, o urso. Aqui o carneiro tinha um chifre mais longo. E esse é claro, então, representando a Pérsia, que era o mais forte. Continuam as informações, o mais comprido apareceu por último. Isso ocorreu também na história. Primeiro a Média e em seguida a Pérsia assumiu. Se você conferir lá no texto de Daniel, primeiro ele apresenta o rei Dario, que era um Medo, governando, e depois é que a Síria entra em cena um pouco depois. Então, a Pérsia entrando por último em cena. No verso 4, vi que o carneiro dava chifradas para o oeste, para o norte e para o sul. Esse carneiro ele vai começar a sua conquista mundial, dando preferência para algumas posições, né? Então ele começa ali para o oeste, para o norte, para o sul. Esses detalhes, no momento, nós vamos ficar apenas com essas informações. No verso 5 e 6 agora. Enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode vinha do oeste percorrendo toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. Foi na direção do carneiro que tinha os 2 chifres, que eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Observe como que é clara e fácil a interpretação quando já trazemos as informações das outras visões. O bode aqui então representando também a Grécia. Ele diz que ele vinha do oeste percorrendo toda a terra. Se você observar no mapa, vai conferir de que a relação da Grécia com a Medopérsia é de oeste para leste. Então, isso ocorreu mesmo. A Grécia estava no oeste, vinha do oeste, esse bode percorrendo toda a terra, mas sem tocar no chão. Assim vinha esse bode, de tão rápido que ele estava. Fica fácil então a compreensão. No capítulo 7, a Grécia é representada com um leopardo com 4 asas, com muita velocidade, e aqui a velocidade é exemplificada pelo fato dele estar correndo com muita velocidade e nem tocar no chão. Esse bode também tinha um chifre bem visível entre os olhos. Nesse ponto, então, já começamos aqui a acrescentar uma outra simbologia. Este chifre que aparece entre os olhos, que cresce e aparece com destaque, aparece na sequência, né, com domínio, foi Alexandre o Grande. Vamos seguir mais um pouco, os versos 7 e 8. Vi quando o bode chegou perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o atacou-lhe e quebrou os 2 chifres. O carneiro não tinha força para resistir ao bode. O bode jogou o carneiro no chão e o pisou com os pés. E não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. Bem fácil, né? Mostrando aqui a ofensiva do bode contra o carneiro, quer dizer, a ofensiva da Grécia contra os medo-persas. No verso 8. O bode se engrandeceu cada vez mais. Porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis, que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. Muito fácil também de interpretar. O bode foi crescendo cada vez mais, né? Alexandre o Grande rapidamente fez com que a Grécia se tornasse um império mundial. Porém, quando estava no auge do seu poder, quer dizer, quando Alexandre estava no auge do seu poder, o seu chifre foi quebrado. Ele faleceu muito novo. E em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis. Após a morte de Alexandre, historicamente é fácil identificar os 4 generais que fizeram ali a divisão do reino grego. E cresceu então esse novo formato, né, do reino grego, cresceu nas direções dos 4 ventos do céu. Vamos seguir. Neste ponto, eu fico pensando
como que a profecia às vezes nos surpreende. Porque nós tivemos tanta informação até agora, fácil de ser compreendida, e de repente, no próprio capítulo, já há revelação. Praticamente não havia necessidade de explicar tanto. O próprio anjo Gabriel já confirma, lá no verso 20. Aquele carneiro com 2 chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia. Isso ajuda a gente a compreender, e é por isso que há essa exposição tão clara, na linha de raciocínio, observando no capítulo 7, de que o urso aqui também é a Médio-Pérsia, porque as simbologias são muito parecidas. Então, confirma que esse carneiro é a Média e a Pérsia. Na sequência, no verso 21 e 22, ele agora esclarece que o bode peludo é o rei da Grécia. E o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, no caso Alexandre o Grande. Depois ele termina: e os 4 reinos que se levantaram deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Bem claro também, se referindo aos 4 generais. Então não há dúvida nesse capítulo 8, a gente já começa nossos estudos observando com muita clareza quem são os personagens: o carneiro, a Média-Pérsia, e o bode, a Grécia. Como disse no início, o foco do capítulo 8 está no santuário. Se você estudar esse capítulo 8, tendo isso em mente, você terá uma compreensão muito maior do que Daniel quis trazer neste capítulo. Vai observar a partir da nossa próxima aula, quando entraremos nesse assunto, que o santuário seria atacado, principalmente aquilo que eu mostrei, a didática do plano da salvação. Isso seria mudado através da história. Isso Daniel deixará bem claro no capítulo 8. Outra informação importante que teremos também nas nossas aulas seguintes, dentro do capítulo 8 ainda, é a data em que o santuário seria purificado, aquele famoso Daniel 8,14. Também veremos um pouco à frente. Quero terminar essa aula perguntando para você: você já tinha observado e teve a curiosidade aqui e notou que não surgiu no capítulo 8 nenhuma simbologia para a Babilônia e nem para Roma? Então não temos no capítulo 8 nem Babilônia e nem de início Roma. Tá bom? Mas vamos em frente. A Babilônia não está presente por 2 motivos principais. Faltava por volta de 12 anos para que Babilônia fosse invadida, por Ciro, e ali, então, praticamente não fazia sentido Daniel colocar ali uma simbologia de um reinado que já havia se comentado o necessário sobre ele. Outro fato, Babilônia não havia nenhuma relação com o santuário, pelo menos Daniel não quis fazer nenhuma relação de Babilônia com o santuário. O enfoque era para o carneiro e o bode. E quanto a Roma, que veremos, Roma vai surgir agora, sim, com outra simbologia que veremos, mas Roma, ela será tratada apenas em seus aspectos relacionados ao santuário. Você notará então isso a partir do nosso próximo estudo, quando veremos o ataque ao santuário. Até a nossa próxima aula, próxima quarta-feira, continuaremos o estudo do capítulo 8.